O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, celebrando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, hoje a Igreja volta o olhar para o Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV, que hoje é o Pedro na Igreja. A Igreja se une em oração para rezar por Pedro. Como nós ouvimos na primeira leitura, Pedro tinha sido preso, estava encarcerado e eles já estavam prestes para condená-lo à morte. Mas a Igreja se coloca em oração e reza, pedindo a Deus a libertação daquele ao qual Jesus tinha confiado o governo da sua Igreja. E Deus ouve a oração da Igreja reunida e vai libertar Pedro, enviando um anjo para romper as algemas, as correntes, para romper as grades, que o aprisionava e conduzi-lo até a rua para que ele voltasse novamente à comunidade. Baseado, meu irmão e minha irmã, neste momento profundo de oração da Igreja, também hoje a Igreja se une em oração, rezando pelo nosso Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV, para que Deus lhe dê sabedoria, força, coragem, para governar a Igreja de Cristo na unidade. Quando nós olhamos para a pessoa de Pedro,
Pedro era de Betsaida, ele era pescador, um homem rude, até o momento em que, sendo ele apresentado a Cristo, Jesus vai então mudar o seu nome, dizendo: Tu és Pedro, doravante tu serás pedra, que significa rocha, fortaleza, que nada pode abalar. E assim, Pedro se coloca no seguimento de Jesus. Meu irmão e minha irmã, Pedro foi aquele que conseguiu identificar a verdadeira identidade de Cristo. Pedro foi aquele que conseguiu olhar para Cristo e perceber em Jesus que ele é o Filho amado de Deus Pai. Durante a sua caminhada de 3 anos com Jesus, Pedro foi aquele muito próximo de Jesus. Pedro teve hora que ele até quis exortar o Senhor. Pedro experimentou fraquezas, limites. Pedro, aquele quando Jesus pergunta: quem sou eu? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus começa a falar do seu sofrimento. Pedro, deixando levar pelo lado humano, ele vai dizer: Senhor, que isso não te aconteça. Jesus olha e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pedro teve a coragem de fazer o juramento a Jesus, que daria a sua vida por Jesus, mas não permitiria que Jesus fosse preso. Na hora do julgamento de Jesus, lá no palácio, no pretório de Pilatos, Pedro 3 vezes ele vai negar Jesus. Eu não conheço esse homem, eu não o conheço, eu nunca vi. 3 vezes ele nega o mestre. Ele entra numa profunda angústia, porque ele experimentou a fraqueza humana. Ele experimentou que ele é homem, que ele tem limites, tem fraqueza, mas depois, diante de Jesus, que lhe pede provas de amor, 3 vezes Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus vai dizer para ele, então: você está preparado para apacentar o meu rebanho. No Evangelho hoje nós ouvimos, quando Pedro vai dizer para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne quem te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e as forças do inferno nunca prevalecerá contra a minha igreja. Meu irmão e minha irmã, a força, o poder da igreja não vem de homens, não provém de homem algum. A força, o poder da igreja provém do alto, provém de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Papa, ele tem essa força, este poder do alto para governar na unidade a Igreja de Cristo. Olhando para Paulo,
Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, ele devastava a igreja de Cristo, buscando cristãos nas cidades, levando para Jerusalém para serem mortos. Meu irmão e minha irmã, antes era Saulo, ele foi um devastador da igreja, que gerava medo, ameaça à igreja de Cristo, de tão cruel que ele era na perseguição da igreja. Quando, a caminho de Damasco, em busca de cristãos para serem mortos, Jesus aparece a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu irmão e minha irmã, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Perseguir a igreja, falar mal da igreja, é falar mal de Cristo. Se levantar contra a igreja, é se levantar contra Cristo. Por que me persegues? Por que me persegues? Por que persegues a minha igreja? Por que persegues aqueles que são meus? Saulo, a partir daquele momento, meu irmão e minha irmã, Saulo, depois de receber a imposição das mãos de Ananias, ele vai para Jerusalém e ele fica lá com os apóstolos para ali aprender da doutrina da salvação. Depois Paulo se torna o grande missionário, de devastador, ele se torna agora seguidor de nosso Senhor. De homem cruel, ele se torna agora um homem forte no Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Foi Barnabé quem entronizou Paulo na comunidade dos apóstolos. Paulo, ele vai fazer 5 viagens missionárias, cruzando o Mediterrâneo para os continentes. Continente europeu, asiático, africano, Oceania e assim por diante. Ele vai pregar o Evangelho. A primeira viagem de Paulo foi Barnabé quem o acompanhou. Depois dele ter então anunciado o reino de Deus, por ordem de Jesus, ele apela por Roma para ser julgado lá em Roma. E assim ele é levado a Roma. De lá ele escreve, são 14 cartas apostólicas de Paulo, que nós chamamos cartas católicas, porque ele escreve para as comunidades, e ele escreve suas cartas na prisão, atrás das grades. Chega o momento em que ele é condenado, e assim ele é decapitado pela guilhotina. Pedro também, que vai para Roma, e ao chegar em Roma, Pedro, então, ele vai ali a ratificar a sua missão, derramando o seu sangue. Ali em Roma, Pedro, condenado à morte, eles iam crucificá-lo numa cruz semelhante à de Cristo. Mas ele diz: não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Por isso eles fazem uma cruz em forma de X e o crucifica de cabeça para baixo. Ali Pedro morre com sangue descendo tudo para a cabeça. Horrível. Esses 2 homens, meus irmãos e minhas irmãs, por causa deste testemunho de fé, dessa bravura que eles tiveram, eles se tornaram as 2 colunas mestras da nossa igreja. Eles anunciaram,
eles proclamaram o nome de Jesus. Por que que Jesus manda que Paulo vai para Roma? Depois o Espírito Santo também conduz Pedro para Roma, porque em Roma estava o maior império que devastava as nações, que era o Império Romano. Sob o governo do cruel Nero, que colocou fogo em Roma, e depois ele, então, vai culpar os cristãos, dizendo que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Aí se tornou uma grande perseguição. Aí se tornou grande martírio de muitos e muitos cristãos que foram mortos por causa do cruel Nero, que era o imperador do Império de Roma. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tinha o bom propósito, porque um dia este Império Romano cairia, e ali seria erguido um novo império, o Império de Cristo, de onde ele governa a sua igreja no mundo todo. Hoje Roma é a sede da cristandade. Hoje Roma é a sede da Igreja Universal de Cristo, aonde estão os túmulos de Pedro e Paulo. É dali que hoje Pedro, o Papa Leão XIV, ele governa a Igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, daqui a pouco nós vamos professar a fé, e é a profissão de fé niceno-constantinopolitano, que num período terrível de perseguição à igreja, de fortes heresias, quando queriam negar que Jesus, ele era Deus, outros negavam que Jesus era homem, a igreja então se reúne em concílio em Constantinopla, e ali, deste concílio, sai esta profissão de fé, que é a mais antiga da nossa igreja, é uma profissão doutrinária. Meu irmão e minha irmã, querido pai, querida mãe, a missão dos pais é doutrinar os filhos dentro de casa. A missão dos pais é catequizar os filhos, mostrando a doutrina da salvação. Nós vivemos um mundo de um sincretismo religioso, de uma mentalidade pagã, de tantos que dizem: a todo lugar que fala de Deus é bom. Meu irmão e minha irmã, não entre nessa façanha. Não entra, não caia nisto. A igreja de Cristo é única. E se os pais não ensinam os filhos em casa, não doutrinam os filhos na doutrina da salvação, eles vão ser confundidos por este mundo em meio a este pluralismo religioso, este sincretismo de tantas religiões que existem no mundo. Como, por exemplo, aquele homem que me chamou ali na esquina do Sicredi. Eu estava com pressa, tinha que pagar conta, e o financeiro fecharia 11 horas. Ele me chamou lá e ele me perguntou: padre, eu queria ver com o senhor qual é a doutrina da sua igreja. Eu disse: primeiro, eu não fundei igreja, eu não tenho igreja, eu não sou fundador de igreja. A igreja foi fundada por Cristo, e a doutrina da igreja de Cristo é uma doutrina de salvação, que leva ao reino dos céus. Pronto, não tenho que discutir religião. Religião não se discute, porque o outro não vai ceder. E eu mudar a minha fé, eu não vou. Então, religião não se discute. Religião se vive. E nós temos que ensinar e catequizar na fé apostólica
as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles não se percam em meio a este sincretismo religioso de tantas e tantas religiões fundadas por homens. Tá? A nossa é fundada por Cristo. E nela tem uma cabeça universal, que é o Papa, para governar. Ele é o sumo pontífice, o rosto suave de Cristo, hoje no mundo, a governar a igreja na verdade, na justiça e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.